Um alerta importante, gente, sobre as canetas emagrecedoras. 2 estudos recentes, um em 2024 no Obesity e outro no Frontiers in Nutrition 2025, mostraram a mesma realidade que eu vejo todos os dias e acabei de ver em pacientes utilizando as canetas. Pacientes em uso não estão recebendo suporte à avaliação nutricional que a ciência já deixou muito claro que é indispensável. Eu trouxe 2 artigos aqui só para exemplificar isto. No Frontiers in Nutrition, um estudo com 69 participantes, ele mostrou que usuários ou de análogos de GLP-1, Ozempic, ou de tirzepatida, Mounjaro, praticamente todos apresentaram ingestão deficiente de nutrientes fundamentais. Vitamina D, por exemplo, só 1,4% atingiu o recomendado. Potássio, até potássio, 98,6% abaixo da recomendação. Magnésio, 89,9% abaixo. Ferro, 88,4% abaixo. Fibra, metade da recomendada. E proteína, bom, aí nem se fala, porque as pessoas já consomem menos, principalmente com menos fome, não se dão conta que é elementar. Quando analisaram em grama por quilo, ficou extremamente aquém das necessidades para manter massa magra. Ou seja, antes da gente prosseguir aqui, deixa eu só lembrar uma coisa aqui, que isso não quer dizer que eu tenho convicção de que essas medicações, muito bem indicadas, obviamente, eu também prescrevo, são excelentes. Excelentes ferramentas que transformaram e, aliás, revolucionaram as áreas do tratamento da diabetes e obesidade. Ponto. Agora volta. Um impactante detalhe no artigo publicado na Obesity, que já havia sido alertado, que a proteína precisa aumentar no mínimo de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso, além do monitoramento de micronutrientes. Ou seja, nós não estamos falando aqui de opinião, estamos falando de uma ciência que repete e converge. E aqui estão esses dados dos estudos. Apesar dessas publicações, a prática clínica segue muito limitada, a gente a prescrever apenas as canetas. Não se pede painel laboratorial, não se calcula proteína individualizada, não se acompanha micronutrientes que faltarão e impactarão. E aqui tá, as recomendações desses estudos são claras. O resultado, o paciente emagrece, mas perde muito músculo e não deveria, colágeno, envelhece mais biologicamente, piora a imunidade em muitos casos, e mesmo com essas questões sendo fundamentais e indispensáveis. E tem uma grande dificuldade de adesão que os estudos estão percebendo cada vez mais, via preço, efeitos colaterais e uma série de coisas. Afinal de contas, se é para prescrever só uma receita, vocês acham mesmo, colegas profissionais de saúde, os médicos, que o paciente vai querer que vale a pena pagar uma consulta por em 5 minutos sair com um papel voltando e sabendo que essas coisas não são um efeito colateral raro, os estudos mostram, mas uma consequência previsível da falta de acompanhamento técnico. O que os estudos mostram e a prática deveria aplicar? Primeiro, uma avaliação prévia. Ferritina, ferro, saturação, índice de saturação de transferrina, homocisteína, folato, B12, calprotectina, proteína C reativa, ultrassensível, vitamina D, PTH, zinco, cobre, magnésio, porque são elementos que já faltam. Imagina quando comer menos. Estrutura alimentar, proteína mais do que ou igual 1,2 por quilo de peso por dia. E mais, fora a hidratação, né, que ninguém fala, mas o American Journal of Physiology já tinha mostrado que essa supressão contínua da fome, mais ou menos não interessa, acaba também suprimindo a sensação de sede. Então, nós temos que forçar isso. Além de acompanhar a massa magra, orientar que deve buscar treino resistido, correção de lacunas, gente, a suplementação está aqui, os estudos estão mostrando, direcionada com base em exames e não no achismo, uma coisa genérica, porque cada um falta uma coisa porque come de um jeito. Isso sim é a abordagem da visão funcional integrativa, transformar a evidência em prática personalizada antes que a deficiência apareça. Tem algum mistério em entender isso? Ou existe só uma resistência de quem não quer estudar mais? O que esses 2 estudos demonstram é simples e inequívoco. Sim, as canetas funcionam para reduzir peso, mas sem uma avaliação nutricional, o custo pode ser alto em perda de massa magra, de colágeno, micronutrientes, de saúde, e não precisaria ser assim, porque isso deve ser uma escolha da pessoa a partir de então em seguir ou não orientações, mas obrigação do médico. Convenhamos, gente, o médico estudou anos e anos para fazer o mesmo que uma inteligência artificial faria em uma recomendação para emagrecimento. Será
Ou será que a inteligência falaria mais do que simplesmente falar para usar uma caneta? A ciência já publicou, sim, com clareza. O que falta não é evidência, é a aplicação clínica. O resto é tudo defesa pessoal da coisa que você não sabe fazer. A verdadeira medicina não está na caneta. Isso qualquer um prescreve e fica fazendo inclusive posts. Nossa, agora criaram uma nova, agora vai vir outra nova. Viraram anunciantes da indústria farmacêutica. A verdadeira medicina está em avaliar, personalizar, acompanhar a saúde como um todo. Nós somos médicos de corpo inteiro. Médico não é Google, gente. Médico também não é bula. Quem prescreve e não acompanha se torna só um nome na receita. E o paciente entende. Se é, infelizmente, mas é a cabeça do paciente e é compreensível. Ué, se é só para prescrever, sentar ali em 5 minutos, mais nada, eu mesmo compro. Não, eu não apoio. Mas sim, essa é a mais dura realidade do que acontece. E vem cá, sejamos realistas. E esse tipo de atuação não tem mais valorização no mercado.